Thank you so much for this beautiful musical number. Muito obrigado por essa bela apresentação musical. Meus amados irmãos e irmãs, meus queridos jovens amigos, sinto-me grato pelo privilégio de estar com vocês hoje. Sempre me eleva o espírito estar cercado de jovens adultos da igreja e só posso repetir o que o belo coro expressou, que Sião cresça em beleza. Vocês moram espalhados pelo mundo inteiro e, de modo muito belo, representam o futuro e a força da igreja. Graças a seus desejos justos e seu comprometimento de seguir o Salvador, o futuro desta igreja parece brilhante. Trago-lhes o amor e a bênção do presidente Thomas S. Monson. A primeira presidência ora com frequência por vocês. O profeta os ama. Sempre pedimos ao Senhor que os abençoe, guarde e guie. Há bem mais de um século, um poeta americano transformou em versos uma antiga parábola. A primeira estrofe do poema fala sobre 6 homens do Hindustão muito ávidos por aprender. Quiseram conhecer o elefante, embora cegos não pudessem ver. Pelo que observaram, sua mente procuraram satisfazer. No poema, cada um dos 6 viajantes pegou uma parte do elefante e descreveu para os outros o que havia descoberto. Um dos homens encontrou as patas do elefante e o descreveu como sendo redondo e áspero, como uma árvore. Outro sentiu as presas e descreveu o elefante como uma lança. Um terceiro agarrou a cauda e insistiu que o elefante se parecia com uma corda. Um quarto descobriu a tromba e afirmou que o elefante era como uma grande cobra. Cada um deles descrevia a verdade. E como sua verdade se baseava em uma experiência pessoal, cada qual insistia que tinha conhecimento do que sabia. O poema conclui dizendo: então aqueles homens do Hindustão por muito tempo ficaram a debater, cada qual com sua própria opinião a defender, sem querer ceder, embora cada um deles estivesse certo em parte. Todos estavam errados em seu parecer. Vemos essa história à distância e sorrimos. Afinal, sabemos qual é a aparência de um elefante. Já lemos a respeito deles, nós os vimos em filme e muitos já os vimos com nossos próprios olhos. Queremos saber a verdade sobre o que é um elefante. O fato de alguém fazer um juízo com base em um aspecto da verdade e aplicá-lo ao todo parece absurdo e até inacreditável. Por outro lado, será que nos reconhecemos naqueles 6 homens cegos? Será que já fomos culpados de seguir esse mesmo padrão de pensamento? Suponho que o motivo de essa história ter se mantido tão popular em muitas culturas ao longo de tantos anos seja a sua aplicação universal. O apóstolo Paulo disse que, neste mundo, a luz é obscura e vemos apenas parte da verdade, como se olhássemos por espelho em enigma. Contudo, parece fazer parte de nossa natureza humana adotar pressupostos em relação a pessoas, política e religião, com base em nossa experiência pessoal, que muitas vezes é equivocada e incompleta. Lembro-me da história de um casal que estava casado havia 60 anos. Raramente brigaram em todo aquele tempo e os dias que passaram juntos foram cheios de felicidade e contentamento. Compartilhavam tudo e não tinham segredos entre eles, exceto um. A mulher tinha uma caixa que guardava no alto da despensa. E ela disse ao marido que ele não deveria olhar dentro dela enquanto fossem casados.
À medida que as décadas se passaram, chegou um momento em que o marido pegou a caixa e perguntou se poderia finalmente saber o que ela continha. A mulher consentiu e ele a abriu, descobrindo 2 toalhinhas de crochê e $25 mil. Quando ele perguntou o que aquilo significava, ela respondeu: "Quando nos casamos, minha mãe me disse que sempre que ficasse brava com você, ou sempre que você dissesse algo de que eu não gostasse, eu não deveria reclamar, mas em vez disso tricotar uma toalhinha de crochê." O marido ficou comovido até as lágrimas com a história. Ficou admirado de que nos 60 anos de casamento ele tivesse incomodado a esposa apenas o suficiente para que ela tricotasse 2 toalhinhas de crochê. Sentindo-se extremamente bem a respeito de si mesmo, pegou a mão da esposa e disse: "Isso explica as toalhinhas, mas e quanto aos $25 mil? A esposa sorriu docemente e disse: "Esse é o dinheiro que ganhei vendendo todas as toalhinhas que tricotei ao longo dos anos." Not only does this story teach an interesting Essa way, história não apenas ensina uma forma incomum de lidar com os conflitos no casamento, mas também ilustra a insensatez de tirar conclusões apressadas com base em informações limitadas. Muito frequentemente, as verdades que contamos a nós mesmos são meros fragmentos da verdade, e às vezes não correspondem de forma alguma à verdade. Gostaria hoje de falar sobre a verdade. Ao fazê-lo, peço que ponderem algumas perguntas importantes. A primeira pergunta é: o que é a verdade? A segunda é realmente possível conhecer a verdade? E a terceira: como devemos reagir a algo que contradiz as verdades que aprendemos previamente? O que é a verdade? Nos momentos finais de sua vida, o Salvador foi levado perante Pôncio Pilatos. Os anciãos dos judeus haviam acusado Jesus de traição e rebelião contra Roma e insistiam que ele fosse condenado à morte. Quando Pilatos se viu face a face com o homem da Galileia, ele perguntou: "Tu és rei?" Jesus respondeu: "Para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Não sei que tipo de homem era Pilatos, nem sei o que ele estava pensando. Imagino que ele era muito instruído e tinha visto grande parte do mundo. Sinto um ceticismo enfadado na resposta de Pilatos. Ouço em suas palavras a voz de um homem que já fora um idealista, mas que, depois de muita experiência de vida, parecia ter se tornado um pouco indiferente e até cansado. Não creio que Pilatos estava encorajando um diálogo ao responder com poucas palavras: que é a verdade? Para ampliar a questão, imagino que ele estivesse realmente perguntando como seria possível alguém conhecer a verdade. E essa é a pergunta para todas as épocas e para todas as pessoas. Pode alguém conhecer a verdade? Algumas das maiores mentes que já viveram nesta terra tentaram responder a essa pergunta. A natureza ilusória da verdade foi um tema favorito dos grandes poetas e contadores de história do passado. Shakespeare parecia estar particularmente fascinado por ela. Da próxima vez que lerem uma das tragédias de Shakespeare, observem com que frequência a trama se baseia na incompreensão de uma verdade importante. Nunca na história do mundo tivemos acesso tão fácil a tantas informações. Algumas verdadeiras, algumas falsas.
e grande parte delas parcialmente verdadeiras. Consequentemente, nunca na história do mundo foi tão importante aprender a discernir corretamente a verdade do erro. Parte de nosso problema na busca da verdade é que a sabedoria humana nos desapontou com muita frequência. Temos incontáveis exemplos de coisas que a humanidade sabia serem verdadeiras, mas que se provaram falsas. Por exemplo, apesar de outrora ter sido consenso geral, o mundo não é plano. As estrelas não giram em torno da Terra. Comer um tomate não causa morte instantânea. E, é claro, o homem realmente consegue voar, até mesmo quebrar a barreira do som. As Escrituras estão repletas de histórias de homens e mulheres que interpretaram erroneamente a verdade. No Velho Testamento, Balaão não conseguiu resistir ao prêmio da iniquidade oferecido pelos moabitas. Assim, se convenceu a acreditar em uma nova verdade e a ajudar os moabitas a levar os israelitas à maldição por meio da imoralidade e da desobediência. O apóstata Corior, depois de desviar muitos da verdade, confessou que o diabo o enganara a ponto de ele realmente acreditar que estava dizendo a verdade. No livro de Mórmon, tanto os nefitas quanto os lamanitas acreditaram em suas próprias verdades, uns em relação aos outros. A verdade dos nefitas sobre os lamanitas era a de que eles eram um povo selvagem, feroz e sanguinário, incapazes de aceitar o Evangelho. A verdade dos lamanitas em relação aos nefitas era a de que Nefe havia roubado a primogenitura de seu irmão e que os descendentes de Nefe eram mentirosos que continuavam a privar os lamanitas de seus direitos. Essas verdades alimentaram seu ódio mútuo até acabar por consumi-los. Não é preciso dizer que há muitos exemplos no livro de Mórmon que contradizem esses dois estereótipos. Mesmo assim, nefitas e lamanitas acreditaram nessas verdades que moldaram o destino daquele povo outrora poderoso. De certa forma, todos somos susceptíveis a pensamentos estranhos. As verdades a que nos apegamos moldam a qualidade de nossa sociedade e nosso caráter individual. No entanto, com frequência, essas verdades se baseiam em evidências incompletas ou imprecisas e servem como motivações egoístas às vezes. Parte do motivo do juízo equivocado advém da tendência da humanidade de obscurecer a linha demarcatória entre crença e verdade. Com muita frequência, confundimos crença com verdade, achando que se algo faz sentido ou é conveniente, deve ser verdade. Por outro lado, às vezes deixamos de acreditar na verdade ou a rejeitamos, porque ela exige que mudemos ou que admitamos que estamos errados. Com frequência, a verdade é rejeitada porque não parece ser coerente com o que vivenciamos antes. Quando as opiniões ou verdades de outros contradizem as nossas, em vez de levar em consideração a possibilidade de haver informações que poderiam ser úteis e que ampliariam ou complementariam o que sabemos, com frequência tiramos conclusões apressadas ou fazemos suposições de que a outra pessoa está mal informada, mentalmente perturbada ou até deliberadamente mal intencionada. Infelizmente, essa tendência pode se espalhar para todas as áreas de nossa vida, desde os esportes até os relacionamentos e da religião à política. Um exemplo trágico dessa tendência é a história de Ignaz Semmelweis,
um físico húngaro que praticava a medicina em meados do século XIX. Bem no início de sua carreira, o Dr. Samuel Weiss descobriu que 10% das mulheres que o procuravam em sua clínica morriam de febre de parto, ao passo que o índice de mortalidade de uma clínica vizinha era de menos de 4%. Ele decidiu descobrir o motivo disso. Depois de investigar as duas clínicas, o Dr. Samuel Weiss concluiu que a única diferença significativa era que sua clínica era de ensino, na qual os cadáveres eram examinados. Ele observou que os médicos saíam diretamente das autópsias para a sala de parto e concluiu que, de alguma forma, os cadáveres contaminavam as mãos deles e causavam febres mortais. Quando começou a recomendar que os médicos lavassem a mão com solução de cal clorada, seu conselho foi recebido com indiferença e até escárnio. As conclusões dele contradiziam as verdades dos outros médicos. Alguns de seus colegas até acreditaram ser absurdo achar que a mão de um médico pudesse ser impura ou causar doenças. Mas Samuel Weiss insistiu e até criou uma regra para os médicos de sua clínica de lavar as mãos antes de realizar partos. Consequentemente, o índice de mortalidade prontamente caiu em cerca de 90%. Samuel Weiss sentiu que sua conclusão fora comprovada e tinha certeza de que aquela prática passaria a ser adotada por toda a comunidade médica. Mas estava enganado. Seus resultados extraordinários não foram suficientes para mudar o modo de pensar de muitos médicos da época. É possível conhecer a verdade? Um ponto importante em relação à verdade é que ela existe a despeito da descrença, ou a despeito da crença. Ela é verdade mesmo que ninguém acredite nisso. Podemos dizer que o oeste é norte e que o norte é oeste o dia inteiro e até acreditar nisso de todo o coração. Mas, se por exemplo quisermos voar de Quito, Equador, para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, a única direção que nos levará até lá é norte. E ir para o oeste simplesmente não conseguirá fazê-lo. Evidentemente, isso é só uma simples analogia da aviação. Contudo, existe de fato uma coisa chamada verdade absoluta, inegável e imutável. Essa verdade difere da crença, difere da esperança. A verdade absoluta não depende da opinião pública ou da popularidade. As votações não podem abalá-la, nem mesmo a inesgotável autoridade do endosso de uma celebridade pode mudá-la. Então, como encontramos a verdade? Creio que nosso Pai Celestial fica contente com seus filhos quando eles usam seus talentos e faculdades mentais para diligentemente descobrir a verdade. Ao longo dos séculos, muitos homens e mulheres sábios, usando a lógica, o raciocínio, a pesquisa científica e, sim, por meio da inspiração, descobriram a verdade. Essas descobertas enriqueceram a humanidade, melhoraram nossa vida e inspiraram alegria, assombro e admiração. Mesmo assim, as coisas que achávamos que sabíamos eram continuamente sendo ampliadas, modificadas ou até refutadas por estudiosos empreendedores que buscam compreender a verdade. Como sabemos, é difícil separar o que é verdade do que é nossa própria vivência. Para piorar as coisas, temos um adversário, o diabo, que anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás é o grande enganador, o acusador dos irmãos, o pai de todas as mentiras, que continuamente procura enganar
para nos derrubar. O adversário tem muitas estratégias astutas para impedir os mortais de conhecer a verdade. Ele oferece a crença de que a verdade é relativa. Apelando para o nosso senso de tolerância e justiça, ele mantém a verdade real oculta, argumentando que a verdade de uma pessoa é tão válida quanto a de qualquer outra. A alguns, ele instiga a crer que há uma verdade absoluta em algum lugar, mas que é impossível conhecê-la. Para os que já abraçaram a verdade, sua principal estratégia é espalhar sementes de dúvida. Por exemplo, ele faz com que muitos membros da igreja caiam quando descobrem informações sobre a igreja que parecem contradizer o que aprenderam anteriormente. Se vivenciarem um momento assim, lembrem-se de que, nesta era da informação, há muitos que criam dúvidas sobre tudo e sobre todos, em qualquer época e em qualquer lugar. Vocês até encontrarão aqueles que ainda alegam que temos provas de que o mundo é plano, de que a Lua é um holograma. Parece até mesmo que seja um holograma, não é verdade? E de que certos astros do cinema são alienígenas de outro planeta. E sempre é bom ter em mente que o simples fato de algo ter sido impresso, aparecer na internet, ser frequentemente repetido ou ter um forte grupo de seguidores não transforma isso em verdade. Às vezes, alegações ou informações falsas são apresentadas de forma a parecerem muito verossímeis. Contudo, quando se depararem com informações que conflitem com a palavra revelada de Deus, lembrem que os homens cegos da parábola do elefante nunca conseguiam descrever precisamente a verdade completa. Simplesmente não conhecemos todas as coisas, não podemos ver tudo. O que hoje pode parecer contraditório pode ser perfeitamente compreensível se pesquisarmos e recebermos mais informações dignas de confiança. Como vemos por um espelho embaçado, temos que confiar no Senhor, que vê todas as coisas claramente. Sim, nosso mundo está cheio de confusão. Mas no final, todas as nossas perguntas serão respondidas e todas as nossas dúvidas substituídas pela certeza. E isso é porque existe uma fonte de verdade que é completa, correta e incorruptível. Essa fonte é nosso infinitamente sábio e onisciente Pai Celestial. Ele conhece a verdade como era, como é e como será. Ele compreende todas as coisas. E Ele está acima de todas as coisas e em todas as coisas. E ao redor de todas as coisas, e todas as coisas existem por Ele e dele. Nosso amoroso Pai Celestial oferece sua verdade a nós, seus filhos mortais. Qual é essa verdade? É o seu Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se pelo menos tivermos coragem e fé suficientes para trilhar seu caminho, ele nos conduzirá à paz no coração e na mente, a um significado duradouro na vida, à felicidade neste mundo e à alegria no mundo vindouro. O Salvador não está longe de cada um de nós. Temos sua promessa de que, se o buscarmos diligentemente, nós o encontraremos. Mas como podemos saber que essa verdade difere de todas as outras? Como podemos confiar nessa verdade? O convite de confiar no Senhor não nos isenta da responsabilidade de saber por nós mesmos. É mais do que uma oportunidade, é uma obrigação, meus jovens amigos. É uma obrigação.
é um dos motivos pelos quais fomos enviados para esta terra. Os santos dos últimos dias não são instados a aceitar cegamente tudo o que ouvem. Somos incentivados a pensar e a descobrir a verdade por nós mesmos. Espera-se que ponderemos, que examinemos, que avaliemos e então cheguemos a um conhecimento pessoal da verdade. Brigham Young disse: tenho receio de que este povo tenha tanta confiança em seus líderes que deixem de perguntar por eles mesmos a Deus se estão sendo liderados por Ele. Tenho medo de que se acomodem em uma atitude cega de segurança individual. Que todo homem e mulher saiba, pelo sussurro do Espírito de Deus para eles mesmos, se seus líderes estão trilhando o caminho que o Senhor ordena. Buscamos a verdade onde quer que a encontremos. O profeta Joseph Smith ensinou que o mormonismo é a verdade. O primeiro e mais fundamental princípio de nossa religião é o de que cremos ter o direito de aceitar toda e qualquer porção da verdade sem restrições e sem sermos limitados ou proibidos pelas crenças ou ideias supersticiosas dos homens. Sim, temos a plenitude do Evangelho eterno. Mas isso não significa que saibamos tudo. De fato, um princípio do Evangelho restaurado é nossa crença de que Deus ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes. Não é isso que cremos? A restauração do Evangelho de Jesus Cristo ocorreu porque um jovem de coração humilde e de mente perspicaz procurava a verdade. Joseph estudou e depois agiu adequadamente. Ele descobriu que se o homem tem falta de sabedoria, pode perguntar a Deus e a verdade lhe será realmente concedida. O grande milagre da restauração não foi apenas o fato de ela ter corrigido ideias falsas e doutrinas corruptas, embora sem dúvida tenha feito isso, mas sim de que abriu as cortinas do céu e iniciou um fluxo constante de nova luz e conhecimento que continua até hoje. Assim buscamos continuamente a verdade em todos os bons livros e outras fontes sadias. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Desse modo, podemos resistir às falsidades do maligno. Desse modo, aprendemos a verdade, preceito sobre preceito, linha sobre linha. E aprenderemos que a inteligência apega-se à inteligência. E receberemos a sabedoria. E a sabedoria recebe a sabedoria, a verdade abraça a verdade. Meus jovens amigos, à medida que aceitarem a responsabilidade de buscar a verdade com a mente aberta e o coração humilde, vocês se tornarão mais tolerantes em relação aos outros, mais abertos para o ouvir, mais preparados para compreender, mais inclinados a edificar, em vez de derrubar, e mais dispostos a ir aonde Deus deseja que vão. Apenas pensem nisso. Temos, de fato, um poderoso companheiro e guia de confiança nessa busca incessante pela verdade. Quem é ele? É o Espírito Santo. Nosso Pai Celestial sabia como seria difícil para seus filhos filtrar todo o ruído perturbador e descobrir a verdade durante a mortalidade. Ele sabia que veríamos apenas uma parte de verdade ou da verdade e sabia que Satanás tentaria nos enganar. Por isso, ele nos deu o dom celeste do Espírito Santo para iluminar-nos a mente, ensinar-nos e prestar-nos testemunho da verdade.
O Espírito Santo é um revelador. Ele é o Consolador, que nos ensina a verdade de todas as coisas, que conhece todas as coisas e tem todo o poder de acordo com a sabedoria, a misericórdia, a verdade, a justiça e o juízo. O Espírito Santo é um guia seguro e confiável, que auxilia todos os mortais que buscam a Deus ao navegarem pelas águas frequentemente turbulentas da confusão e da contradição. O testemunho da verdade proveniente do Espírito Santo está ao alcance de todos, em todos os lugares. Todos os que buscam conhecer a verdade, que a estudam na mente, e depois perguntam com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, conhecerão a verdade pelo poder do Espírito Santo. E há ainda o dom adicional e indescritível do Espírito Santo, que está ao alcance de todos os que se qualificarem por meio do batismo e por viverem de modo a ser dignos de sua companhia constante. Sim, nosso amoroso Pai Celestial jamais nos abandonaria nesta mortalidade para vagarmos na escuridão. Não precisamos ser enganados. Podemos sobrepujar as trevas deste mundo e descobrir a verdade divina. Alguns, porém, não buscam a verdade com tanta determinação quanto se empenham em contender. Não buscam sinceramente aprender, mas desejam discordar para mostrar sua suposta erudição e assim causar contendas. Ignoram ou rejeitam o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Como discípulos de Jesus Cristo, sabemos que essas contendas não condizem de modo algum com o Espírito, do qual dependemos em nossa busca da verdade. Como o Salvador advertiu os nefitas, pois na verdade, em verdade vos digo, que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia. Se seguirmos o Espírito, nossa busca pessoal da verdade inevitavelmente nos levará ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Talvez este não seja o modo mais conveniente, e talvez também seja a rota menos percorrida, e será a estrada montanhosa com rios a cruzar. Mas será esse o caminho dele, o caminho do Salvador. Acrescento meu testemunho como apóstolo do Senhor, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sei disso de todo o meu coração e mente. Sei disso pelo testemunho e poder do Espírito Santo. Peço que não poupem esforços em sua busca para conhecer essa verdade por vocês mesmos, porque essa verdade os libertará. Meus queridos jovens amigos, vocês são a esperança de Israel. O Senhor os conhece e os ama. Nós os amamos. O Senhor tem grande confiança em vocês. Ele confia em vocês. Ele conhece seus sucessos e está ciente de seus desafios e dúvidas na vida. É minha oração que busquem a verdade sincera e incessantemente, que anseiem por beber da fonte de toda a verdade, cujas águas são puras e doces, uma fonte de água que salta para a vida eterna. Eu os abençoo com confiança no Senhor e um desejo profundamente enraizado de discernir a verdade do erro, hoje e por toda a sua vida. Essa é a minha oração,
e a minha bênção. sacred name of Jesus Christ. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.